Eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai estar 100% preparado para utilizar essas duas ferramentas fantásticas, que é a projeção e a retração de Fibonacci. Você vai ver que seu relatório vai mudar de cor e ficar extremamente positivo. E para me incentivar também a trazer esse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e ativar o sininho, porque dessa forma também mais pessoas vão ter acesso a esse tipo de informação. Fibonacci, galera, ele era um estudioso matemático que desenvolveu uma sequência numérica proporcional a fim de entender como era o número de reprodução de coelhas daquela época. Com o passar dos anos, as pessoas começaram a observar que essa sequência de Fibonacci estava extremamente atrelada a alguns fatos na natureza, como a carcaça dos caramujos, a forma com que se dispõem as pétalas do girassol, a forma com que cresce a casca do abacaxi, como crescem os galhos das árvores e na ciência é extremamente utilizada pelos cirurgiões plásticos para conseguir a simetria. E por que não utilizar essa ferramenta fantástica também dentro do mercado financeiro? Vou mostrar para vocês agora. A gente sabe, galera, que o preço ele dá uma perna a favor da tendência e corrige na mesma proporção dentro de uma tendência de alta e a mesma coisa dentro de uma tendência de baixa. Agora, como que nós conseguimos traçar essa retração de Fibonacci para poder encontrar possíveis pontos de suporte e possíveis pontos de resistência? Se nós estivermos dentro de uma pernada de alta e queremos encontrar um suporte para o preço, nós devemos traçar a retração de Fibonacci do topo para o fundo. Nós vamos pegar essa ferramenta que chama preço de Fibonacci, aqui no canto esquerdo, só dá um clique, depois clica uma vez no topo e vamos arrastar até o fundo. Aqui a gente consegue verificar que já aparecem alguns números de Fibonacci. E eles estão representados aqui com as porcentagens, né? 76,4, 61,8, 38,2, 23,2. Agora, como que a gente consegue verificar aqui quais são os pontos de compra, no caso dessa pernada de alta, onde o preço ele tende a parar? Se nós formos observar, existem aqui 5 níveis. É um tanto quanto difícil e complicado eu falar com vocês que o preço ele pode fazer essa movimentação nessa primeira retração e pode voltar a subir. Mesma coisa na segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Então, isso aqui fica muito difícil, porque observa, você vai pegar as retrações e vai reparar que tem aproximadamente 20% de chance dele ir aqui em alguma delas. Se você for tentar comprar em todos esses níveis, você pode se prejudicar, porque essa retração ainda pode falhar. Essa pernada de alta ela pode falhar. Então a gente tem que tentar enxugar de maior jeito aqui para a gente conseguir pegar os maiores porcentagens, a maior probabilidade da retração funcionar em alguns pontos. É aí que a gente consegue verificar que entra um cara muito importante, que é Elliott. Elliott começou a observar que essa movimentação, tanto da pernada de alta, tanto quanto da pernada de baixa, ela seguia um padrão. E dentro da retração de Fibonacci, esse camarada, ele começou a verificar qual nível o preço ele tendia a ir mais vezes, por um maior número de tempo. E é aí que entra o pulo do gato. Porque Elliott disse para nós que os níveis os níveis de preço com maior probabilidade daquela pernada retrair estava entre 50 e 61,8%. Então, a gente já consegue excluir todos esses outros níveis e ficar somente com 2. Isso vai gerar um nível de assertividade, um nível de entrada, uma região de preço muito maior para a gente. Porque aí, ela te disse que em 50%, o preço tende a ir 30% das vezes. E em 61,8, o preço tende a ir 45% das vezes. Então, as minhas entradas eu não quero 23,2, 38,2, 76,4. Eu vou utilizar somente o 50 e o 61, porque aí eu vou aumentar muito a minha chance de acerto, não vou ficar distribuindo lotes ali em outros pontos. Então, como que eu consigo configurar o Fibonacci para poder estar utilizando somente esses níveis? Eu vou traçar aqui um Fibonacci, primeiramente, vou vir aqui nessa setinha, vou vir em níveis e vou excluir todos esses outros níveis. 38,2, 76,
assim por diante. Vou aplicar, definir como padrão, ok. Agora eu vou utilizar somente esses 2 níveis de Fibonacci. Vou mostrar para vocês na prática, hoje, como que o preço ele conseguiu se comportar dessa forma, utilizando somente esses 2 níveis de Fibonacci. Se nós formos pegar aqui, vou colocar no gráfico de 15 minutos, para conseguir visualizar melhor. Se nós formos pegar, considerando isso daqui é uma perna 1 de uma tendência de baixa, onde nós queremos identificar uma resistência, ou seja, um ponto de venda para o mercado, a gente pega do fundo para o topo. Assim, a gente vai pegar aqui a nossa região de Fibonacci em 50 e 61,8 e vai verificar que vai estar plotado aqui no gráfico uma região de venda para nós. Assim como numa tendência de alta que eu tinha explicado, era do topo para o fundo. Nós conseguimos observar aqui que o preço ele veio dentro dessa região de 109, 130 e 108, 960 e encostou ali praticamente no 61,8. Isso daqui, se fosse numa retração de Fibonacci comum, nós iríamos estar com mais 2 níveis, ou seja, nós estaríamos tentando começar a vender nessa região e possivelmente quem quisesse vender um pouco melhor, numa região um pouco acima, onde o preço não chegou a tocar. Aqui poderiam ser acionados stops irrelevantes, por quê? O preço ele tende a respeitar muito pouco essas outras retrações. Então, por isso que é importante a gente saber desse tipo de coisa, porque a gente consegue minimizar muito o nosso risco. Dessa forma também, a gente consegue acertar os alvos e verificar possíveis projeções para o preço. Mais fácil. A gente consegue vir nessa ferramenta de projeção de Fibonacci para poder traçar um alvo dentro de uma pernada de baixa como essa, que nós entendemos que isso aqui seria uma perna 1, a correção desse nível de 61,8 para jogar a perna 3 para baixo. Essa retração. Agora, como é que nós vamos conseguir verificar um possível alvo para essa pernada? Vamos pegar aqui, projeção de Fibonacci, diferente da retração. Vamos dar um clique no topo, arrastar até o fundo, ainda com o botão pressionado, e vamos depois soltar no nível de retração ali, onde o preço foi. A gente repara que o preço ele veio exatamente no dia de hoje, nesse nível de Fibonacci. Eu utilizo o 50 e o 100% dessa pernada de baixa. Aqui, ó, seria nesse nível. Um comportamento de preço muito bacana que a gente conseguiu observar também. Vale verificar, galera, que é sempre bacana a gente observar pernadas onde tem um tamanho e uma proporção bacana para a gente conseguir capturar bons alvos. Eu não gosto de pegar a pernada tipo de 200, 300, 400 pontos. O interessante é sempre a gente pegar uma pontuação bacana, porque a gente vai conseguir observar o preço trabalhar e depois vai ter um risco-retorno legal. Vale observar também que é o seguinte, o preço ele estava trabalhando dentro de uma outra retração, que era essa daqui, ó. Se nós considerarmos isso daqui tudo, uma perna 1, isso daqui é uma perna 2, a gente vai traçar uma retração de Fibonacci e observar também, ó, esse aqui é um gráfico de 60 minutos. O preço ele também se comporta da mesma forma. Ele veio e encostou na retração de 61 e 50%. Exatamente no número. Se a pessoa tentou hoje vender nessa região, a gente tem que observar o seguinte: nós sabemos um ponto de parada, um possível ponto de parada de suporte ou resistência do preço. Nós sabemos que queremos vender nessa região, mas o mercado que vai ditar o ritmo. Nós temos que controlar a nossa ansiedade, porque uma vez que você conseguiu ficar vendido dentro dessa posição, está o preço correndo a seu favor, mas você quer que rapidamente ele caia ali seus 800, seus 1.000, 2.000 pontos, a gente vai ficar tomado por uma ansiedade muito alta, às vezes vai começar a ver coisas que não tem dentro, que você está dentro de uma região super favorável. Então existem diversas formas que você pode executar as suas entradas dentro dessa retração de Fibonacci. Ou você pode vender um pedaço do salmão na primeira onda ali, na primeira resistência no 50% e vender um pouco mais no 61,8 e ver se o preço vai respeitar essa região, mas sempre focando dentro do seu gerenciamento de risco. Você pode espalhar algumas ordens de compra e venda para poder pegar uma pequena pontuação aqui dentro dessa região
a fim de melhorar o seu preço médio e voltar um preço um pouco mais acima, porque qualquer oscilação aqui ele não te tiraria, né? Então a gente consegue verificar diversas formas de como entrar nessas operações. Hoje, por exemplo, a gente sabe que esse daqui era um nível, pelo gráfico de 60 minutos. A gente consegue verificar mais uma média móvel. Então era uma região de confluência muito bacana. E se nós viermos aqui, a pessoa que estava atenta a isso, pelo gráfico de um minuto, e vendeu nessa região do 61,8, observa, o preço ficou 45 minutos para cair 300 pontos. Ou seja, está posicionado dentro de uma região, tem que acreditar naquele movimento, deixar o seu preço, o seu stop loss favorável a você, para você não sair de qualquer movimento com qualquer oscilação e aguardar o preço se movimentar ao seu favor. E essa retração de Fibonacci, a gente consegue verificar isso em qualquer tempo gráfico. Basta ficar atento ali dentro de uma pernada interessante. E aqui mesmo, dentro do gráfico de um minuto, a gente consegue verificar, ó, considerando isso daqui uma perna 1, a gente vai vir traçar uma retração de Fibonacci do fundo para o topo e a gente vai verificar que o preço ele para exatamente aqui, de novo, no 61,8. Eu não gosto de olhar padrões de candles. Eu olho a formação dos candles. Então, esse candle, ele deixou uma força vendedora muito maior. Por quê? Uma hora ele foi positivo, mas a força vendedora deixou esse pavio superior dentro de uma região de contexto. Essa linha verde é uma média de 200 e a retração de Fibonacci estava logo acima. Então, a gente consegue montar uma região de contexto muito bacana para nossas operações, juntando todas essas ferramentas. E aí, mais uma vez, para a gente conseguir saber o alvo dessa operação, a gente vai vir aqui, projeção de Fibonacci, contando do topo, né, para o fundo, com o botão pressionado, vamos trazer, arrastar para o nível de Fibonacci ali, que deixou aquele topo, e a gente vai verificar mais uma vez. Se você entrou aqui, ok, o preço foi mais rápido. Porém, para chegar no alvo, foi uma operação de 3 horas. Vale lembrar também, galera, que isso aqui é um vídeo educativo que eu estou demonstrando para vocês como que eu utilizo essa ferramenta. Porém, não precisa ficar até o final da onda 3. O interessante é que você pegue uma parte dela, bata sua meta e volte no outro dia, para não ficar na estatística negativa do mercado. Então é uma questão de vocês conseguirem treinar os seus olhos para poder pegar movimentos grandes ou até pernadas um pouco menores dentro de uma tendência maior, como é esse caso aqui, ó. Considerando isso aqui uma perna 1, aqui a gente vai traçar novamente a retração de Fibonacci, verificar, ó, foca sempre na região, galera, não foca no número, porque às vezes ele pode passar um pouquinho aqui, ó. Nesse caso passou 40 pontos. Então, mais uma vez, perna 1, o preço fez perna 2 para jogar uma perna 3. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa ferramenta, basta você treinar um pouco os olhos para poder aplicar ela com mais facilidade. E quando começarem a dominar essa ferramenta, vocês vão ver realmente, vão trazer resultados exponenciais para vocês. Até a próxima, valeu!